parou para pensar o quanto é difícil as pessoas conversarem sobre ideias e não de pessoas? No último vídeo eu falei sobre a importância de se falar de ideias e não de pessoas. No entanto, essa questão indagada, ela traz um problema. Não é nada fácil falar de ideias. Falar de ideias é mais complicado, é difícil. É muito mais fácil a gente trazer nas nossas conversas o assunto pessoas, falar dos outros. É muito simples, todo mundo tem essa vocação. Mas falar de ideias é algo interessante e importante. As relações são muito mais profícuas, muito mais benéficas quando elas são pautadas em conversas em que se trate ideias e não pessoas, e não a vida dos outros. Eu quero nesse vídeo trazer para você algumas dicas de como fazer para você melhorar essa ideia de se falar em conversas de ideias e jamais de pessoas. Vem comigo nesse vídeo que eu vou conversar com você sobre 3 dicas importantes sobre como a gente faz para melhor falar sobre ideias e jamais falar de pessoas. Bem, eu quero pedir que você não se esqueça de dar um like nesse vídeo. E mais importante ainda, não se esquece de se inscrever, de tocar no sininho, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando sobre a hierarquia dos assuntos nas conversas. Existe uma hierarquia de assuntos nas conversas. Como é que funciona isso? É o seguinte, existe um primeiro nível de assunto que é um nível chamado falar dos outros, falar das pessoas. Esse nível de assunto é um nível baixo, é um nível medíocre, é um nível pequeno. É o primeiro nível que a gente encontra. Então, toda vez que você encontrar com alguém, você vai verificar que é muito mais fluido, mais fácil falar dos outros. É uma tendência natural a gente falar dos outros. Às vezes falamos até de nosso filho, nossos pais, nossos irmãos, nossa família. Porque é fácil falar dos outros. Então, falar dos outros é o primeiro patamar, é a primeira linha, é o primeiro nível. O segundo nível é o falar de coisas. Você já viu pessoas que só falam de coisas? Coisas que comprou, coisas que quer comprar, coisas materiais, do dinheiro, fala de salário, fala de emprego, mas tudo voltado para as coisas. Só é o nível das coisas. Esse segundo nível de assunto é um nível baixo também, porém é um pouquinho acima do primeiro nível que eu citei, que é o assunto de falar dos outros, falar das pessoas. Falar de coisas não interfere muito a ninguém, não prejudica a ninguém, enfim, é tranquilo, porém é um nível baixo. Coisas, coisas materiais, alguém que fica o tempo todo falando que tem, que vai ter, ostentação, tudo isso é uma coisa baixa, Enfim, todo mundo há de convir que é uma coisa que não é esses patamares elevados. Mas é um nível acima do nível que eu falei, é o segundo nível. Porém, existe um terceiro nível de hierarquia entre os assuntos nas conversas. É o assunto ideias. Falar de ideias, falar de conceitos é algo muito elevado. É um patamar superior, é algo bem distante dos outros patamares que eu citei. Então, não é uma coisa assim simples. Não podemos esperar que em qualquer lugar, em qualquer pessoa, essa conversa baseada em ideias, ela flua tão facilmente. Talvez encontremos uma certa dificuldade de desenvolver essa pauta de assuntos em qualquer lugar que a gente chegue. É muito mais comum encontrarmos pessoas falarem de coisas e muito mais pessoas falarem dos outros, falarem de pessoas. Poucas pessoas têm a habilidade, a facilidade de tratar de ideias. Então existe essa hierarquia de assuntos nas conversas. Quando você for conversar agora com alguém, eu quero que você pense sobre isso. O nível de assunto é
falar de pessoas. O segundo nível de assunto é falar de coisas. E o terceiro nível, que é um nível muito mais elevado, é o falar de ideias. Então essa hierarquia de assuntos nas conversas é uma coisa interessante para se observar, porque faz a gente atentar para o nível que a gente quer estar. Quando você estiver conversando, lembre-se disso. Vá para o patamar que você se familiariza, que você deseja. Não fique apenas no primeiro patamar, dando asas ao falar de pessoas. Mas também não precisa estar no patamar onde só se fala de coisas. Pule para o patamar superior e esteja falando de ideias e de conceitos. Quero trazer para você 3 dicas que eu quero te dar para você conduzir um assunto, para você conduzir uma conversa, para que esteja no patamar das ideias e dos conceitos. Quero te ensinar a fazer com que as pessoas conversem com você sobre ideias e conceitos, e não sobre coisas e pessoas. Quero fazer com que você desenvolva uma habilidade de fazer com que as conversas estejam sempre no terceiro nível. Quando a conversa estiver no segundo ou no primeiro nível, você vai conduzir a conversa para que a pauta seja ideias e conceitos. Você vai trazer as pessoas para o patamar das ideias. A primeira dica que eu quero trazer para que você desenvolva essa mudança de patamar, de nível nas conversas, faça perguntas relacionadas às ideias e conceitos. Isso. Você tem a oportunidade de indagar, de perguntar. Todo mundo tem uma boa resposta sobre ideias para trazer. Eu quero te convidar a fazer com que a sua conversa ela seja pautada em ideias e conceitos baseado nas perguntas que você venha a fazer. Faça perguntas desejoso por aprender. Faça com que as pessoas ensinem para você coisas relacionadas a ideias e conceitos. Se você fizer uma pergunta relacionada a um conceito, é muito comum a pessoa ter uma explicação para lhe dar. Às vezes a gente acredita que uma determinada pessoa, por ser um pouco simples, talvez humilde, a gente imagine que ela não tem respostas sobre conceitos e ideias que a gente venha perguntar. Mas saiba que você pode ter surpresas muito agradáveis, fazendo perguntas para essas pessoas. Pergunte para elas coisas relacionadas a ideias e conceitos. O significado de sentimentos, por exemplo, o significado de experiências que a pessoa viveu, são coisas ligadas ao conceito, às ideias. Então, quando você fizer perguntas, você estará desenvolvendo uma conversa salutar no terceiro nível. E a segunda dica é: leia mais e ouça mais sobre ideias e conceitos. É muito simples observarmos que a nossa vida, o dia a dia, a correria da pós-modernidade, ela é um pouco emburrecedora. Nós nos tornamos pessoas pouco inteligentes se formos cair na pilha de vivermos no superativismo e não praticarmos atividades que são enriquecedoras do ponto de vista das ideias e dos conceitos. Se a gente ficar na correria das distrações, tornamos pessoas menores, medíocres, que têm apenas coisas e pessoas para falar. Se você encontra em você essa dificuldade de desenvolver em conversas conceitos e ideias, desenvolva a leitura sobre conceitos e ideias. Procure ouvir, procure debater, procure entender, saber, se enriquecer desses assuntos. Não é natural que a gente desenvolva esses assuntos. O conhecimento, o saber, ele está escondido. Todos nós precisamos buscá-lo, precisamos correr atrás e fazer com que esse conhecimento chegue até nós e entre na nossa cabeça e seja como uma mentalidade adquirida. Busque ler, busque conhecer, busque saber cada vez mais para você desenvolver uma conversa no mundo das ideias e dos conceitos. Hoje, com o grande avanço da internet,
nós temos tido cada vez mais facilidades de acessar ideias e conceitos, de modo que o nosso repertório pode sim ser bastante modificado em detrimento a termos uma conversa sempre voltadas para as ideias e para os conceitos, ao invés de estar sempre voltada para coisas e pessoas. A terceira dica que eu quero trazer é: desenvolva uma verdadeira repulsa pelo falar em pessoas e coisas e desenvolva uma verdadeira atração por assuntos relacionados a ideias e conceitos. Alguns dizem que na medida que a gente se aprofunda nos assuntos ligados a ideias e conceitos, a gente vai deixando um pouco de lado os assuntos relacionados a coisas e pessoas. É como se, na medida que a gente enriquece o nosso ser de conceitos, de ideias, a gente vai deixando de gostar de assuntos relacionados a coisas e pessoas. É como se você não quisesse perder tempo com assuntos dessa natureza. O assunto ligado a ideias e conceito vai tomando conta do nosso ser, vai desenvolvendo a nossa mente, a nossa mentalidade, de modo que a gente chega a se acostumar com esses assuntos e desenvolve naturalmente uma certa repulsa. Seria muito bacana se a gente conscientemente desenvolvesse essa mentalidade e essa atividade intelectual. Procurar ouvir, é procurar aprender, é procurar ler com essa perspectiva. Sabedor de que na medida que a gente aprende, a gente despreza coisas mais inferiores. É como se você estivesse tão familiarizado com o falar de coisas relacionadas ao mundo do conceito e da ideia, que você não mais se identifica com aquelas coisas mais medíocres, mais baixas, que é falar dos outros, que é falar apenas de coisas. E bacana a gente ver pessoas que você se encontra e o assunto não termina, a gente fala, conversa, sempre prezando as ideias, sempre elaborando conceitos e discutindo coisas profundas, coisas do nosso ser, coisas da existência humana. Aplicando essas 3 dicas, eu acredito que você terá conversas muito mais elevadas e sua roda de amigos será muito mais enriquecida, porque você estará sempre com conversas relacionadas às ideias e conceitos e cada vez menos distantes dos assuntos relacionados a falar dos outros, falar de pessoas e falar de coisas. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas possível. Faça com que essa mensagem chegue para mais gente e vamos promover conversas agradáveis, conversas saudáveis. Nada de tititi, de disse-me-disse, de modo que a gente tenha um mundo melhor, pessoas melhores, pessoas mais saudáveis, vivendo relacionamentos cada vez mais saudáveis. Um forte abraço a você e até o próximo vídeo.